Graças a Deus por mais um domingo que a gente pode se reunir aqui na nossa comunidade de fé. Isso é uma alegria para a gente. Muito bem-vindos os visitantes, se sintam à vontade aqui no nosso meio, e graças a Deus pela vida de vocês. Nós estamos chegando perto do fim da nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. A série Amou-nos. A gente iniciou essa série no dia 8 de dezembro de 2024. Então, olha quanto tempo que a gente está dedicado a Lucas, a exposição do Evangelho de Lucas. O Lucas é um livro, um texto muito grande, e a gente está desde dezembro de 2024 estudando, compreendendo, visitando o Evangelho de Lucas e nos encontrando com o amor do Senhor a partir dessas exposições. Como o Christian falou, no dia 1º de fevereiro, a gente vai iniciar a série Espalhando Esperança, uma exposição em Atos dos Apóstolos. Então, 1º de fevereiro a gente inicia uma nova série aqui na nossa comunidade. E quanta coisa aconteceu desde então? Pense aí um pouco na sua vida. A gente começou lá em dezembro de 2024. O que aconteceu na sua vida desde dezembro de 2024? Muita coisa aconteceu. Aqui na nossa comunidade de fé, por exemplo, tem gente que descobriu que é pai, que é mãe. Tem gente que teve filho aqui na nossa comunidade de fé. Assim como teve gente que perdeu os entes queridos. Nesse mesmo tempo, concomitantemente, gente se alegrando e gente se entristecendo, porque é assim que é a vida. Eu e a Paula, por exemplo, a minha esposa, a gente sequer morava em Belo Horizonte quando a série iniciou. Então muita coisa aconteceu, muita coisa mudou desde então. Mas o ponto é, nós permanecemos desde então na leitura do Evangelho de Lucas, aprendendo e experimentando o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E isso é o mais importante. O nosso texto de hoje é Lucas 22, 66, dando sequência à nossa série, até o capítulo 23, 56. E por ser um bloco muito extenso, por ser um texto muito extenso, a gente não vai fazer a sua leitura completa. A gente vai contar as histórias, a gente vai visitar o texto, mas a gente não vai ler ele por inteiro. No último domingo, nós nos encontramos com o episódio da refeição da Páscoa, da última ceia, quando Jesus faz declarações acerca das promessas do reino de Deus, da nova aliança em seu sangue e da ética esperada em relação aos seus discípulos. Esse é o contexto de Jesus naquela última refeição, na última ceia. Terminada a ceia e tudo o que ocorrer ao redor da mesa, porque muita coisa aconteceu ao redor da mesa, muito papo aconteceu, muita conversa aconteceu ao redor da mesa, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras para orar. Isso era um costume seu. Jesus se dirigia, se deslocava, se recolhia para o Monte das Oliveiras para ter um tempo de oração, e é isso que Jesus faz depois da última ceia. Findada a oração, uma multidão liderada por Judas surgiu e iniciou-se então uma confusão entre os discípulos e aqueles que vieram prender Jesus. Acho que vocês se recordam disso. Os discípulos, que ainda não tinham entendido por completo a natureza do reino de Deus, eles perguntam para o Senhor Jesus, depois vocês podem conferir no texto de Lucas aí na Bíblia de vocês, eles perguntam: Senhor, a gente vai lutar agora? Esse pessoal está chegando para te prender, e agora é a nossa hora, a gente vai lutar? Inclusive um deles, e depois a gente descobre que é Pedro, se adianta e profere um golpe no servo do sumo sacerdote, cortando fora a sua orelha. E aí Jesus vê isso tudo, e pretendendo demonstrar a natureza do seu reinado, até naquela situação, Jesus ordena que os seus discípulos abandonem as armas, larguem as armas.
toca a orelha do servo do sumo sacerdote, cura o ferimento e se entrega. E aí, depois disso, conduzem Jesus até a casa do sumo sacerdote e, por fim, ao amanhecer, Jesus é levado a uma reunião do Sinédrio para o seu primeiro julgamento. E aqui nós nos encontramos com o nosso texto de hoje. Eu vou ler apenas dos versos 66 a 69 do capítulo 22 de Lucas, e queria convidá-los a encontrar Lucas 22, versos 66, e a gente vai ler até o verso 69. Eu vou ler na versão da mensagem esse texto. Lucas 22, 66 até o 69, o texto nos diz o seguinte: Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se. Trouxeram-no Jesus diante do concílio e perguntaram a ele: Você é o Messias? Ele respondeu: Se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntassem o que querem dizer, se eu perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então, aqui está o que eu tenho para dizer. Daqui em diante, o Filho do Homem toma o seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder. Então, a partir do relato que Lucas faz, do julgamento de Jesus, dos julgamentos de Jesus, como a gente vai ver aqui hoje, da sua crucificação e da sua morte, eu proponho, e eu entendo, olhando para esse bloco, para esse nosso texto, que o reino de Deus é de natureza espiritual. O reino de Deus é de natureza espiritual. Em Lucas 22, 66 até o 23, 56, nós encontramos 3 verdades acerca sobre o reino de Deus. A primeira verdade é que o reino de Deus é distinto dos reinos deste mundo. O reino de Deus, o reino que Jesus está propondo, que Ele está anunciando que chegou, é diferente, é distinto dos reinos deste mundo. Lucas relata para a gente nesse bloco, Jesus diante de 3 juízes, diante de 3 acusadores, diante de 3 tribunais. Isso tudo depois da sua prisão, que a gente leu agora há pouco. Jesus se entrega, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, e a partir de então Lucas vai relatar Jesus diante de 3 julgamentos. Diante do Sinédrio, o concílio das autoridades religiosas, diante de Herodes, o tetrarca que governava a região da Galileia, e diante de Pilatos, o governador romano, representante do império ali na região. Jesus vai passar no relato de Lucas, nesses 3 julgamentos, por esses 3 julgamentos. Logo no início do nosso texto, ao amanhecer da sexta-feira, o Sinédrio se reúne. O Sinédrio se reúne. O Sinédrio se reúne logo cedo, pois somente depois de raiar o dia seria possível um processo jurídico legítimo, para que todo o concílio, todo o Sinédrio decretasse a acusação contra Jesus. Eles estão procurando uma maneira de exterminar Jesus, e eles sabem como funciona o processo jurídico. Então eles pensam: olha, a gente prendeu Jesus à noite, mas a gente sabe que é só pela manhã, quando houver a reunião do Sinédrio, que esse processo ganha legalidade. Então, logo cedo, o Sinédrio se reúne para decretar a acusação contra a pessoa de Jesus. O Sinédrio era a Suprema Corte dos Judeus, composta por 71 membros. Entre eles havia saduceus, fariseus, escribas e homens respeitáveis, que eram os anciãos. 2 membros do Sinédrio, para que a gente se familiarize com esse grupo, com essa instituição aqui, são muito conhecidos por nós. Tenho certeza que vocês vão se lembrar deles. Primeiro é Nicodemos. Lembram? Nicodemos que
que num dia à noite, super curioso sobre as propostas de Jesus, sobre aquilo que Jesus estava anunciando acerca do reino de Deus, ele procura Jesus às escondidas para saber como é que poderia nascer de novo. É Nicodemos, ele é membro desse grupo, membro do Sinédrio. E um outro é José de Arimateia, que até está presente no nosso texto. É alguém que solicitaria, na sequência do nosso texto, para o Pilatos o corpo de Jesus. Jesus ficaria pendurado, crucificado lá como um criminoso comum aos olhos do império. Mas o José de Arimateia vai até Pilatos, solicita autorização para retirar o corpo de Jesus e para dar para ele um sepultamento de forma digna. Então esses dois membros que a gente ouve falar na leitura do texto bíblico são membros desse grupo, membro do Sinédrio. Bom, quem presidia essa reunião toda? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote presidia o tribunal, presidia o concílio, presidia o Sinédrio. Nesta época, os poderes do Sinédrio eram limitados porque os romanos, o Império Romano, governava aquele território. Então é verdade que o Sinédrio tinha plenos poderes nas questões religiosas. E até parece, quando a gente lê o texto, que o Sinédrio tinha um certo poder de polícia. Por exemplo, existiam os guardas do templo, mas eles não tinham poder para infligir a pena de morte. Isso o Sinédrio não tinha poder, não tinha autorização para fazer. Segundo N.T. Wright, os membros do concílio, os membros do Sinédrio, de fato têm autoridade, ainda que sejam apenas fantoches de Roma. Eles herdaram uma tradição de 1000 anos de crença no Deus de justiça, e se vangloriam do modo como a sua nação, Israel, pode trazer essa justiça ao mundo de Deus. É isso que está presente no coração dos membros do Sinédrio. Os membros do Sinédrio tinham por certo que poderiam, sejam quais forem os meios, cooperar com a manifestação daquilo que eles imaginavam ser o reino de Deus no tempo, no espaço e na história. Os membros do Sinédrio acreditavam que eles poderiam auxiliar o Deus eterno na manifestação, para cooperar com o Deus eterno na manifestação daquilo que eles imaginavam ser o reino de Deus. As ideias populares dos judeus acerca do Messias, acerca do termo Cristo, eram em grande parte relacionadas a medidas políticas, a medidas nacionalistas. O Messias, para eles, era um libertador predito e aguardado já há muitos séculos, e dizia sobre um rei ideal, ungido por Deus e por ele capacitado para salvar o seu povo, para salvar Israel dos seus inimigos e estabelecer um reinado de justiça a partir da nação de Israel. O Messias, esperado pela tradição judaica, mesmo passando por qualquer sofrimento, isso era aceitável para eles. A ideia de Messias deles até conversava com a ideia de sofrimento. Entretanto, jamais seria derrotado. Para eles, o Messias jamais seria derrotado, jamais seria morto. O Messias esperado pelo Sinédrio sempre triunfaria. O Messias, para eles, estava profundamente ligado à ideia de glória. É por isso que o sofrimento de Jesus não é compatível com a perspectiva político-religiosa que o Sinédrio tinha acerca do Messias. Eles olham para Jesus e falam assim: não é possível, esse aí não pode ser o Messias, a partir do nosso pressuposto de quem seja, de quem é, de quem vai ser o Messias, essa figura que se afirma ser o Messias, não pode ser, porque olha como é que ele está, olha o sofrimento desse cara, olha pelo que ele está passando. É por isso que quando eles se deparam com a figura de Jesus Cristo de Nazaré, preso, açoitado, quieto, está quieto,
está falando muita coisa não. Ridicularizado por tanta gente, pelos soldados, eles se veem na obrigação de julgá-lo. Fala assim, não, ele não pode ser o Messias, então a gente precisa julgar. A gente veio trazer justiça de Deus para esse mundo, então a gente vai julgar essa figura, porque Messias ele não é. Tendo julgado, agora na compreensão deles, na concepção deles, com respaldo processual, eles condenam Jesus por blasfêmia, condenam Jesus por ele ter se afirmado o Messias. Eles perguntam no texto aí, no nosso texto, eles perguntam para Jesus se ele é o Messias, e aí Jesus responde que ele é o Filho do homem, que vai se assentar à direita do Deus Todo-Poderoso. Aí eles entendem que isso é uma declaração de que ele é o Filho de Deus, e aí Jesus, para surpresa deles, aceita isso, fala, é verdade, eu sou isso mesmo, eu sou o Messias, eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus. Isso era tudo que o Sinédrio precisava, isso era tudo que era necessário nesse primeiro julgamento. O Sinédrio desejava apenas o respaldo para prosseguir com a condenação de Jesus, só isso. E por isso eles perguntam, então você é o Filho de Deus? É isso mesmo que você está dizendo? Diante aqui de nós, diante do julgamento, você está se afirmando Filho de Deus? E aí Jesus responde, olha, vocês estão dizendo que eu sou, são palavras suas, não são palavras minhas, mas é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou mesmo, sou o Filho de Deus. Diante dessa afirmação de Jesus, eles concluem que tinham o necessário para prosseguir com o processo, e aí eles se deslocam até Pilatos, porque vocês se recordam que eu disse que eles, apesar de ter plenos poderes nas questões religiosas, eles não poderiam infligir pena de morte. Então eles vão até alguém que poderia decretar a morte de Jesus, vão até o governador romano, eles se dirigem até Pilatos. E da perspectiva da ortodoxia judaica, um homem que aceita o título de Filho de Deus e que afirma compartilhar da autoridade celestial de Deus é alguém perigoso, e por isso eles querem matar Jesus. A motivação dos acusadores de Jesus é estritamente religiosa, dogmática. Contudo, diante do tribunal civil, diante do tribunal secular, que é pelo tribunal que Jesus vai passar agora, diante de Pilatos, a roupagem da acusação, do crime cometido, na perspectiva deles, precisava ser outra. Não adiantava eles chegarem diante de Pilatos e falar assim, ô Pilatos, esse homem aqui se afirma o Messias, religiosamente isso aqui está errado para a gente, olha Pilatos, esse homem aqui ele é um blasfemador. Isso para o Pilatos não fazia o menor sentido, porque o Pilatos é de outra compreensão religiosa. Então eles tinham que dar uma nova roupagem, uma outra roupagem para a acusação que eles iam fazer sobre Jesus, diante agora de um tribunal civil, diante de um tribunal secular. Pilatos, o juiz do segundo julgamento, que estava em Jerusalém na ocasião da Páscoa, para impedir distúrbios, ele recebe então aquela comitiva. O pessoal vem e o Pilatos recebe o pessoal. De acordo com Fritz Rinecker, a acusação é formada por 3 imputações. Eles chegam diante de Pilatos e acusam Jesus a partir de 3 perspectivas. Primeiro, Jesus é apresentado como agitador do povo, como alguém que dava para o povo um rumo errado. É isso que o termo do texto original diz, como alguém que estava tornando o povo confuso e rebelde. Essa é a acusação que eles estavam fazendo contra Jesus. Segundo, de que o Senhor Jesus teria proibido pagar tributos a César, que era mentira. Jesus não disse isso. Por último, os acusadores destacam que Jesus afirmava de si mesmo que ele era um Cristo, que ele era um rei. Eles chegam com essa acusação, com esse bloco de acusações sobre Jesus diante de Pilatos. O Pilatos, como eu disse, ele não está preocupado com a religião dos judeus, não está nem aí para a religião dos judeus. Ele, percebendo que o que estava na gênese de todo aquele alvoroço, e após uma breve investigação, depois se vocês tiverem curiosidade,
Toda a investigação do Pilatos se dá no verso 3 do capítulo 23. Tudo que o Pilatos tem para conversar com Jesus está ali, só isso, é pequeno. Então Pilatos percebe o que está na gênese daquele alvoroço, daquela confusão, daquele movimento todo, faz uma breve investigação e ele conclui: Jesus não merece a morte. É isso que o Pilatos conclui. Diante da comitiva ele fala: gente, vocês estão equivocados, esse homem aqui não merece a morte. O Pilatos percebe que o reinado por parte da pessoa de Jesus, aquilo que Jesus está afirmando, não se tratava de um reinado político nacionalista, nos moldes que ele compreende a esfera de poder. E talvez por isso ele o tenha ignorado como uma ameaça ao trono do imperador e afirmado que não havia motivo para condenar Jesus. Se o Pilatos tivesse achado que Jesus era uma ameaça para o império, para o trono do imperador, ele logo teria acolhido essa acusação do Sinédrio. Só que o Pilatos tem um insight e ele percebe: olha, não é desse reino, não é essa categoria de reinado que Jesus está falando, não é disso, não é nesses moldes que eu tenho de poder que Jesus está falando. E aí ele ignora Jesus enquanto ameaça. Porém, a comitiva do Sinédrio vai insistir, e eles insistem no verso 5 do capítulo 23, ele incita o povo com o seu ensino, perturba a paz em toda parte, começou lá na Galileia, e agora por toda a Judéia. O Sinédrio diz o seguinte sobre Jesus: ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Gente, é até esquisito, né? Você olha para a pessoa de Jesus e vê os caras acusando Jesus de que ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Onde que esses caras estão com a cabeça? O que é que está passando na mente deles para acusarem Jesus dessa forma? O Pilatos, tendo acesso de que Jesus pertencia à jurisdição de Herodes, que também estava em Jerusalém naquela ocasião, naqueles dias da festa da Páscoa, decide suspender o seu julgamento, o segundo julgamento, e envia Jesus para o seu colega de governo, envia Jesus para conversar com Herodes, para ter uma terceira avaliação, um terceiro julgamento. A comitiva dos chefes, dos sacerdotes, dos religiosos vai junto, obviamente, e eles continuam, agora quando Jesus está diante de Herodes, acusando Jesus, permanecem acusando Jesus diante de Herodes. Diz o texto que o Herodes muito pergunta, que Herodes faz um monte de perguntas para Jesus, e Jesus nada responde. Jesus fica quieto, não responde nada para o Herodes. Possivelmente, se sentindo desrespeitado, Herodes, e quem sabe tendo conhecimento do diálogo que Jesus teve com o Pilatos, porque o Pilatos perguntou para Jesus: olha, você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde: você está dizendo que eu sou, tu o dizes. Então talvez o Herodes, tendo tido essa informação de que esse diálogo aconteceu, o Herodes e seus soldados passam a ridicularizar Jesus, diz o relato de Lucas. Eles vestem Jesus com um manto, um pretenso manto, um manto fake de rei, assim. Eles colocam em Jesus uma fantasia de rei, mas não é para dizer você é um rei. Eles estão colocando essa fantasia de rei em Jesus para menosprezar, para escarnecer da sua dignidade messiânica. E com essa veste de fantasia de rei, e sem nenhuma acusação, Herodes também não viu nada para acusar Jesus, eles o devolvem para Pilatos. E aí o Pilatos vai então retomar o seu julgamento. Pilatos retoma o seu julgamento, anteriormente suspenso, e conforme o verso 13, reúne os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo mais uma vez, e afirma categoricamente: eu não encontrei indícios de que este homem esteja incitando o povo à rebelião, nem mesmo Herodes encontrou.
Ele não fez nada para merecer a morte. Vou castigá-lo e depois o soltarei. Essa é a conclusão do Herodes mais uma vez. O ponto é que Jesus não tinha a menor intenção de assumir o poder nos moldes esperados pelas autoridades judaicas. É verdade. De certa forma, Pilatos e Herodes perceberam isso, e os chefes dos sacerdotes também perceberam isso. Por um lado, Pilatos e Herodes, ao perceberem isso, julgaram que Jesus não representava uma ameaça política, que ele não queria tomar o poder, ele não queria assumir o poder nos moldes daquele mundo. Por outro lado, os chefes dos sacerdotes, quando percebem que Jesus não quer assumir o poder nos moldes esperados por eles, pelas autoridades, eles julgaram Jesus como um blasfemador, um pretenso Messias que não se adequou às suas expectativas, um pretenso Messias que não pretendia exercer domínio político a partir de preceitos religiosos. O Antônio Vieira vai comentando esse texto, ele diz que Jesus é acusado de querer ser o rei dos judeus, mas é precisamente condenado porque não quis ser o rei dos judeus. Por fim, no afã de exterminar Jesus e o seu ensino ameaçador, da perspectiva deles, e ainda nutrir esperanças políticas, esperanças nacionalistas, a multidão faz uso de uma obrigação, de um costume que se tinha na ocasião da Páscoa, para libertar um prisioneiro, para clamar pela liberdade de Barrabás e para clamar pela crucificação de Jesus. O Barrabás era um protagonista da resistência armada contra a ocupação de Roma. Então eu vou até chamar aqui as autoridades judaicas, eles no mínimo eles são coerentes nesse aspecto. O Barrabás, para um projeto político-religioso, de fato seria mais útil, para aquilo que eles estavam achando que era o reino de Deus. Irmãs e irmãos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é domínio, não é influência, não é representatividade política. É isso que esse texto está dizendo para a gente. O reino de Deus não se dá a partir da influência, da representatividade e do domínio político. E como que isso se relaciona com a gente? O que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, me parece que a gente precisa cuidar dos nossos corações. A sabedoria bíblica afirma que, acima de tudo, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. É necessário tomarmos cuidado com as nossas paixões, inclusive com as nossas paixões políticas. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa guardar o nosso coração, porque é dele que procede toda a vida. Em geral, os projetos políticos deste mundo representam uma antítese ao reino de Deus. É verdade que o reino de Deus tem implicações políticas, entretanto, como a gente afirmou, a sua natureza é espiritual. Por isso, e aqui é nenhum mesmo, nenhum projeto político, mesmo aqueles que fazem uso de roupagem religiosa, que tem diálogo com a religião, nenhum projeto político traz o reino de Deus para a terra. O reino de Deus é de outra natureza, de outra espécie, e só acontece por meio do governo de Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, como seguidores e seguidoras de Jesus, precisamos encarnar o princípio declarado por ele no dia anterior. No dia anterior a esse episódio, Jesus disse o seguinte: vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. O reino de Deus é sinalizado pelo amor manifesto no serviço uns aos outros. A proposta de Jesus para os seus discípulos é: vocês sabem que os governantes das nações as dominam,
governam sobre todos, e as pessoas importantes, que se julgam importantes, exercem poder sobre os outros. Não será assim entre vocês, palavras de Jesus. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O reino de Deus é sinalizado, é manifesto pelo amor que é manifesto no serviço, não pelo exercício do poder, não pela dominação. O reino de Deus é manifesto pelo amor na manifestação do serviço. O próprio Jesus afirmara: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa é a condicional de Jesus. As pessoas saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, se vocês servirem uns aos outros, não se vocês tiverem certa dominância e influência, não, se vocês amarem e servirem uns aos outros. Se a primeira verdade que sobre o reino de Deus é que ele é distinto dos reinos deste mundo, a segunda verdade sobre o reino de Deus é que ele é perdão e paz. O reino de Deus é permeado por perdão e por paz. Desde que Jesus se reuniu com os seus discípulos para uma última refeição, antes da sua crucificação, a última ceia, até o episódio da própria crucificação, Jesus é ofendido, Jesus é rejeitado, Jesus é preterido, muitas vezes. Observem, eu fiz uma lista aqui nesse nosso texto todo, sobre as vezes que Jesus é ofendido, é preterido, é ridicularizado. Primeiro, no Monte das Oliveiras, quando Jesus se afasta para orar, ele está profundamente angustiado e ele solicita aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. E aí quando Jesus retorna, encontra os seus discípulos dormindo. Imagina a decepção, gente. Jesus está profundamente angustiado, está prestes a ser preso, ir para a cruz, e aí pede para os seus discípulos: olha, orem aí, para que vocês não caiam em tentação. Aí quando ele volta, os caras estão dormindo. Ainda no Monte das Oliveiras, um dos 12, como a gente falou, Judas Iscariotes, que em João é chamado de amigo por Jesus, com um beijo o trai, diante da multidão que o acompanhava. Mais tarde, enquanto Jesus está detido na casa do sumo sacerdote, Pedro, que está por perto, diz o texto que Pedro está no pátio da casa do sumo sacerdote, nega conhecer Jesus em 3 ocasiões distintas. E Jesus tem discernimento de que isso aconteceu, porque ele ouve o galo cantar e cruza olhares com Jesus, com Pedro. Então, mais uma vez, Jesus é traído, Jesus é deixado de lado. Antes de ser conduzido ao sinédrio, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam os olhos de Jesus com uma venda e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? Estão zombando de Jesus enquanto filho de Deus, enquanto profeta. E diz o texto de Lucas 22, lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Conforme já citado, no seu encontro com Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Lucas 23, 11. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ao monte da crucificação, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, um à sua esquerda. Roma fazia questão de expor os seus criminosos à vergonha pública, espancados, torturados, triturados, crucificados e pendurados. Jesus foi crucificado, sofreu a vergonha e os horrores da cruz. Então eles dividiram as roupas dele, diz o texto. O povo ficou observando,
E as autoridades, presta atenção, o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido, se é o Cristo de Deus, diziam em direção a Jesus. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, enquanto Jesus tinha sede. Havia uma inscrição acima de Jesus, que dizia: este é o rei dos judeus. Pilatos, que mandou confeccionar essa tabuleta para pregar no cimo, no topo da cruz de Jesus, com esses dizeres, e certamente o propósito de Pilatos era escarnecer de Jesus. Era como se o Pilatos estivesse dizendo: aqui está Jesus, o único rei que os judeus conseguiram produzir, um rei crucificado em conformidade com o próprio pedido deles. Para terminar, um dos criminosos que estavam ali, de pendurados com Jesus, lançava-lhe insultos, relata Lucas: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então, gente, olha o quanto o Senhor sofreu. E aqui a gente só elencou alguns momentos. Tudo isso e muito mais sofreu o nosso Senhor. Entretanto, e aqui está a revelação da natureza do reino de Deus, a postura de Jesus frente a tudo isso foi: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Gente, eu fico pensando assim, às vezes eu sofro algo de alguém e eu já fico morrendo de raiva. Agora, olha o tanto que Jesus sofreu, olha tudo que aconteceu com Jesus, e qual que é a postura dele? É orar ao Senhor e falar: Pai, esse pessoal não sabe o que está fazendo, perdoa esse pessoal, tem misericórdia deles, não dá o que eles merecem não, derrama graça sobre esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. É isso que Jesus diz, crucificado, pendurado na cruz do Calvário: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus encarna o que fora predito em Isaías acerca do servo sofredor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Irmãos e irmãs, não há, conforme o ensino de Paulo alguns anos depois, nenhuma condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação contra quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o seu reino é de perdão e de paz. É isso que Jesus está sinalizando na cruz do Calvário. O reino dele não é de retribuição conforme os nossos méritos, e nem de punição conforme os nossos deméritos. O reino de Deus é o reino da graça. Mais uma vez, como que isso se relaciona com a gente? Essa deve ser a lógica que governa e ordena a existência dos discípulos de Jesus. É possível, não acho que seja fácil, eu acho que é muito difícil, mas o Senhor dá graça, mas é possível que a nossa postura seja de perdão e de paz. É possível experimentar a realidade de um perdão que, conforme o ensino de Jesus, é multiplicado 70 vezes 7. É possível experimentar essa postura de perdão na nossa realidade. Quais são as ofensas que nos fizeram, que mal feito contra nós, que a gente entrou em 2026 carregando em nossos corações? Eu acho que todos nós aqui já fomos alvo de
alguma ofensa, de algum mal. Pode ser que não tenha sido em 2025, pode ser que você esteja carregando aí no seu coração há muitos anos um mal que fizeram contra você, uma ofensa destinada a você. E você entrou, eu também, talvez, entrei em 2026 carregando isso no nosso coração. Isso é ruim, isso é pesado, isso traz angústia, traz amargura. Se recordam do ensino de Jesus no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O ponto aqui é que quem é perdoado é capacitado a perdoar. O que perdoa, perdoa porque foi capacitado a perdoar. É um ciclo. A gente ofendeu o Senhor e Ele nos perdoou na cruz do Calvário. E aí a gente é capacitado a perdoar quem nos ofendeu. Mas aí a gente erra de novo e o Senhor nos perdoa de novo. E aí tem gente que erra com a gente de novo e a gente perdoa de novo. É esse ciclo que a gente vai viver até o fim da nossa existência. É assim que é o reino de Deus. Nós somos capazes de perdoar os que cometem erros conosco, porque recebemos perdão. O pecado do outro contra mim, depois que tive os olhos abertos pela graça, não pode ser percebido maior do que a minha transgressão contra o Pai. E se o Pai perdoa as minhas transgressões, como a gente viu, o reino de Deus é perdão e paz, devo perdoar os que pecam contra mim. E eu quero te encorajar a, nesse ano de 2026, adotar essa postura do reino de Deus, que é perdão e paz, e perdoar aqueles que pecaram contra você. Se a primeira verdade é de que o reino de Deus é distinto dos reinos deste mundo, a segunda é de que o reino de Deus é perdão e paz, a terceira e última verdade sobre o reino de Deus é que ele é um reino da reconciliação, é um reino de reconciliação. O relato de Lucas sobre a cena no Monte da Caveira, o local da crucificação, é a seguinte: Jesus fora pendurado no madeiro às 9 horas da manhã, posicionado entre dois criminosos, e então é crucificado. Daí o Lucas insere no seu texto duas informações posteriores. Primeiro, diz o texto, já era quase meio-dia, ou seja, 3 horas depois de Jesus, 9, 10, 11, 12, 3 horas depois de Jesus ter sido pendurado no madeiro, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar. É como se no nascimento do Filho de Deus, como a gente viu no Natal, houve luz à meia-noite, quando a estrela aparece para os pastores, e agora na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Este é o fenômeno, um escurecimento sobrenatural, como expressão do desprazer de Deus. Trevas cobriram a terra e o sol deixou de brilhar. Uma segunda informação é adicionada por Lucas. Num primeiro momento, ela é estranha ao contexto, porque, e aí eu quero que vocês pensem comigo, como se isso aqui, se o Lucas estivesse filmando tudo isso. Lucas está filmando, Lucas está relatando para a gente os ocorridos no núcleo do Monte da Caveira, no núcleo da crucificação. E então ele corta a cena, ele corta a câmera para um núcleo que até aqui não tem importância nenhuma, que é lá para o templo. É como se o Lucas estivesse filmando aqui o Monte do Calvário, o Monte da Crucificação, e está relatando, olha, 9 horas ele foi pendurado, é isso que eu estou filmando. Até meio-dia ele ficou pendurado, meio-dia as trevas escureceram, o sol deixou de brilhar, Jesus vai bradar e etc. Ele está filmando tudo isso. Aí do nada ele corta e vai lá para o templo. Sabe quando você está vendo um filme de ação assim, aí está ali no meio, aí do nada corta para outra cena, para um outro local do filme, para um outro núcleo do filme. É isso que Lucas faz.
E é estranho num primeiro momento, porque o Lucas vai para o templo. Que o Lucas sai do monte da crucificação e vai para o templo? Aí diz, no verso 45 do capítulo 23, o Lucas só coloca isso aqui, ó. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. É isso que o Lucas diz. Está falando sobre a crucificação, e do nada, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Somente alguém que está presente no templo poderia fazer tal constatação. Concordam comigo? Só alguém que está no templo poderia fazer a constatação: olha, o véu do templo rasgou. Não tem como alguém que não está no templo fazer essa constatação, certo? Por assim ser, a constatação aqui presente no Evangelho de Lucas é fruto de um diálogo posterior. E aí eu imaginei aqui um diálogo e gostaria de pedir licença para vocês. É como se alguém, depois de todo o ocorrido, até depois de Jesus ter ressuscitado, alguém que estava no núcleo do Calvário diria assim: olha, vocês se recordam aquele dia, no instante em que as nuvens tomaram os céus, e que o sol pareceu, que o sol deixou de brilhar? Se recorda daquele dia? Pois é, eu estava lá no monte da crucificação, e naquela hora Jesus bradou em alta voz. Foi algo diferente, e ele deu seu último suspiro e entregou-se ao Pai, e morreu. Foi isso que aconteceu quando o sol parou de brilhar. Aí alguém que estava no núcleo do templo diria: obviamente que eu não vi tudo isso, porque eu estava lá no templo, mas eu me recordo do dia escurecendo, eu me recordo que o dia começou a parecer noite, e neste exato momento, o véu do santuário, a cortina se rasgou, a cortina que separa o lugar santo dos santos rasgou-se ao meio, e aí eles chegaram numa conclusão: bom, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Quando Jesus estava morrendo, o sol pareceu que deixou de brilhar, o dia ficou parecendo noite, e lá no templo a cortina do véu se rasgou. Mas o que isso significa? Lucas insere isto no seu relato acerca da morte de Jesus. Ele não considera que isso tenha sido uma mera coincidência. Contudo, ele não acrescenta nenhuma explicação, nenhum significado teológico quanto ao ocorrido. Lucas não faz nada, não explica nada sobre isso. E aí eu fiquei pensando, como um leitor do Evangelho de Lucas, o que o primeiro leitor do Evangelho de Lucas, que foi Teófilo, como a gente viu, que é para quem Lucas destina o seu Evangelho, o que o Teófilo teria pensado ao ler esse texto? O Teófilo está lendo: Jesus morreu, Jesus foi pendurado no madeiro. Aí do nada o Teófilo lê: e o véu do templo se rasgou. Tá, e aí, Lucas, o que isso significa? O que tem a ver o véu do templo ter se rasgado? Eu gostaria de sugerir que o Teófilo faria coro à tradição cristã e compreenderia o rasgar do véu como Cristo inaugurando o caminho de acesso direto a Deus, o Pai. O templo em Jerusalém tinha duas grandes cortinas, uma entre o pátio e o santuário, e outra que separava o santuário do lugar santíssimo. Quando a gente lê o texto de Êxodo, que vai dar as instruções sobre a construção do templo, está escrito o seguinte: faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins, pendure-o com ganchos de ouro, em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Assim que o templo foi construído, essa era a instrução. Apenas o sumo sacerdote podia atravessar esse véu, essa cortina. Isso acontecia apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, e ele entrava com sangue de sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Como toda a antiga aliança, o acesso ao ambiente da presença de Deus
era restrito, limitado e insuficiente. O véu do santuário era o símbolo da exclusividade existente no acesso ao Santo dos Santos. E agora, por intermédio de Jesus, aquele que anunciou a chegada do reino de Deus, as realidades vão ser modificadas, vão ser transformadas. Diz o autor de Hebreus que agora nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora não é mais só o sumo sacerdote que se apresenta diante do Senhor, por um novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Cristo, irmãos e irmãs, abriu o caminho de acesso direto ao Deus eterno. É o ensino de Paulo ao jovem Timóteo, quando ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. A ruptura da cortina no momento da morte do Senhor caracteriza sua morte como a reconciliação entre Deus e as pessoas. É isso que quer dizer o véu se rasgar. É Deus se reconciliando com as pessoas por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós podemos, por intermédio do sacrifício de Jesus, nos achegar diante de Deus o Pai. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Não é mais só o sumo sacerdote, não é mais uma vez por ano, não é mais sendo necessário levar sacrifício para pedir perdão pelo pecado dos outros. Não, nós podemos, eu e você. A gente merece, a gente é bom o suficiente? Não, não somos. Mas pela graça do Senhor a gente pode. Como eu disse, a ruptura do véu no templo, no momento da morte do Senhor, caracteriza a sua morte como a reconciliação entre Deus e as pessoas. Esse é o significado do versículo que Lucas insere no relato da morte de Jesus. O reino de Deus chegou, o reino da reconciliação entre nós e o Senhor chegou. É possível, pelos méritos de Cristo, conquistados na cruz do Calvário, nos aproximarmos do Deus eterno e desfrutarmos de vida plena e vida abundante. A gente pode se achegar diante de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus, pelos méritos dele conquistado na cruz do Calvário. Que o Senhor nos conceda graça, nos conceda uma porção da sua graça, e que essas verdades ganhem espaço dentro dos nossos corações. Eu queria agora convidar o Christian e o pessoal da banda, eles vão orar por nós, o Christian vai orar por nós, e depois a gente vai cantar mais uma canção. Graças a Deus pela palavra que o Senhor nos comunica. Esse véu rasgado significa que nós podemos entrar na presença de Deus, mas significa também que Deus pode vir em nossa direção. E Deus vem com a palavra dele e comunica conosco, fala conosco. E a palavra de Deus está comunicando, está revelando para a gente que o reino de Deus é um reino de amor, não um reino de poder. Não é um reino mediado por projetos político-partidários. É um reino mediado por serviço, por amor, por cuidado, uns para com os outros. Um reino que apresenta o perdão de Deus, um perdão que é maior que qualquer pecado, o maior pecado que você pode imaginar.
ou o maior pecado que você sente que cometeu, o perdão de Deus é maior. O perdão de Deus, a graça de Deus é maior. Um reino que traz o perdão de Deus, mas que nos ensina também a perdoar uns com os outros. Como o André disse, a gente prestar atenção no nosso coração. Guardar o nosso coração de ficar cultivando amargura, ressentimento contra pessoas que nos ofenderam. A gente não pode caminhar com isso. Isso torna a nossa caminhada pesada. A gente vai mais devagar. Isso só faz mal para a gente. Então esse reino de Deus que chegou para nós, que está sendo apresentado para você, com o qual você está tendo contato, ele quer te capacitar a perdoar também aquelas pessoas que te ofenderam. E um reino que nos reconcilia uns com os outros. Eu fico pensando nos desafios que a gente tem na nossa vida pessoal, na nossa vida nacional, na nossa vida como país, como essa palavra é importante, como o Senhor ministra o nosso coração, nos dando perspectivas corretas, nos mostrando a natureza do reino de Deus. Nós somos servos do reino, cidadãos do reino, e gente que quer andar segundo o reino de Deus. Essa é a nossa agenda. Então vamos ficar com o nosso coração, o nosso foco, a nossa mente voltado para esse reino de Deus. E eu acho que todos nós então precisamos de pedir graça ao Senhor, como o André também disse, uma porção da graça para viver essas verdades. Isso não pode ser só uma teoria. Eu quero experimentar os poderes desse reino. Eu não quero só saber os conceitos do reino. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É realidade que a gente experimenta. É experimentar o amor de Deus que nos leva a servir, é experimentar o perdão de Deus que nos leva a perdoar, é experimentar a reconciliação com Deus por meio de Cristo, que nos reconcilia, que nos faz andar junto, que nos possibilita, homens e mulheres, gente de toda classe, de toda formação cultural, de toda perspectiva, de toda etnia, gente de tudo que é tipo, andar juntos na plataforma do Evangelho. Então vamos orar, vamos pedir a Deus a graça dele sobre nós, para a gente experimentar esse poder, essas realidades do reino de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito pela tua palavra, nós te agradecemos pelo Evangelho compartilhado, pela boa notícia compartilhada, a notícia de que teu reino é um reino de amor, não é um reino de força nem de violência, um reino de amor, que nos dá uma perspectiva diferente, em vez de domínio e de controle, a perspectiva de servir, de perceber aonde que o outro está, qual é a sua necessidade, como que a gente pode abençoar quem está à nossa volta. Um reino que nos revela o teu amor, o amor que perdoa aqueles que te ofenderam. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a gente é relembrado, domingo após domingo, da tua graça, do teu amor, do teu perdão. Esse perdão que é maior que qualquer pecado, que é mais poderoso que qualquer pecado, que limpa e purifica, que nos possibilita, ó Deus, andar com uma nova consciência, uma nova postura, uma nova atitude, e que relativiza o pecado e as ofensas dos outros contra nós mesmos, diante da grandeza do teu perdão, do perdão que o Senhor nos dá. Como ficam ínfimas, como ficam pequenas aquelas ofensas que foram dirigidas para nós. Oh Deus, dá-nos essa revelação, dá-nos essa percepção, Deus, na nossa mente, mas também no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente seja liberto da amargura, do ressentimento, daquelas ofensas que os outros nos dirigiram. Ajuda-nos pelo poder do Evangelho a processar tudo isso na nossa alma, a reprocessar, a trabalhar tudo isso dentro do nosso coração, de modo que a gente ande como libertos, perdoados pelo Senhor, mas perdoando uns aos outros também. E Deus querido, nós te agradecemos
porque esse véu que fazia a separação entre a tua pessoa santíssima, puríssima, e a humanidade pecadora, errante, desorientada, alienada de ti, esse véu foi rompido e brilha, resplandece a glória do Senhor, a tua beleza, a tua graça e a tua bondade, que agora nos atrai e nós temos possibilidade de ter comunhão contigo. Que maravilha, que coisa mais fantástica, seres finitos, mortais, como cada um de nós sabe que é, nas suas limitações, poder ter comunhão, falar com o Deus eterno, e essas palavras atravessarem o universo, o cosmos, e chegarem à tua presença, aos teus ouvidos, ao teu coração, e serem acolhidas. É maravilhoso demais. Deus querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor abriu o caminho para que nós pudéssemos nos encontrar contigo e encontrar de novo o nosso sentido, o nosso significado, o que é para nós sermos como pessoa, a nossa verdadeira natureza, que encontra essa identidade, esse significado, esse sentido, na comunhão com o Senhor. Então nós te agradecemos por esse caminho aberto. No Natal nós ouvimos que o Senhor é Emmanuel, que o Senhor chegou perto da gente. E na história da redenção a gente escuta que o Senhor elimina tudo que nos separa de Ti, para que a gente possa ter verdadeira união com o Senhor. Então nós te louvamos, nós te agradecemos, porque não tem nada nesse mundo que nos separa do amor de Deus. Deixa-nos, ó Deus, sentir, desfrutar, experimentar esse amor, não como uma ideia, mas como uma potência, como uma realidade, como um poder que nos envolve, que nos transforma, que nos inspira, que nos impulsiona a andar para frente como discípulos do Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã, que ouviu essa palavra. Estende sobre nós a tua mão, a tua paz, a tua bênção, a tua graça, e guarda-nos na nossa caminhada, nesse dia, nessa semana, nesse ano que está começando. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.